na liberdade, igualdade e dignidade. São essenciais e universais, aplicáveis a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção de raça, sexo, nacionalidade, religião ou outra condição. Além de proteger contra os excessos de poder, tanto estatais quanto privados, os direitos humanos também orientam políticas públicas e ações privadas, não sendo mais exclusiva responsabilidade do Estado sua promoção e proteção. Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Direitos do homem refere-se a direitos naturais, não positivados em textos constitucionais ou tratados internacionais, válidos em todos os tempos e ocasiões, representando uma opção global do homem. Direitos fundamentais são os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, já positivados nas constituições contemporâneas, relacionados à proteção constitucional dos direitos dos cidadãos. Direitos humanos são direitos inscritos em tratados, declarações ou decorrentes de costumes de índole internacional, ascendendo ao patamar do direito internacional público, além do domínio reservado do Estado. Características: universalidade, destinam-se a proteger todas as pessoas, sem distinção, independentemente de sexo, raça, cor, origem étnica, nacionalidade, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. Inerência, essencialidade, pertencem a todos os indivíduos simplesmente por serem pessoas humanas, não sendo concessões do Estado ou de qualquer outra entidade, nem exigindo o preenchimento de requisitos. Transnacionalidade, independem da nacionalidade do indivíduo e devem ser respeitados e promovidos independentemente de qualquer circunstância relacionada à nacionalidade. Historicidade, não há um rol predeterminado desses direitos essenciais, pois as necessidades humanas variam ao longo do tempo e de acordo com o contexto histórico, permitindo a inserção de novas demandas sociais na lista dos direitos humanos. Proibição do retrocesso. A noção de historicidade dos direitos humanos não permite que as normas que consagram esses direitos desapareçam do ordenamento jurídico ou tenham seu escopo de proteção reduzido. Nesse sentido, vigora o princípio da proibição do retrocesso, segundo o qual uma norma de direitos humanos já positivada só pode ser substituída por outra mais protetiva da dignidade da pessoa humana. Inexauribilidade. Decorrente da historicidade dos direitos humanos, há uma permanente ressignificação e tendente ampliação de seus desdobramentos jurídicos protetivos à medida que o contexto socio-histórico se transforma, surgindo novas demandas. A Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, 2º, estabelece que os direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Irrenunciabilidade e inalienabilidade. A pessoa humana não pode renunciar aos direitos humanos que lhe são reconhecidos, tampouco cedê-los ou transferi-los a outrem. Indivisibilidade, interdependência e complementaridade. Cada um dos específicos direitos que compõem os direitos humanos estão interligados, devendo ser implementados e promovidos conjuntamente para a concretização da dignidade da pessoa humana. Imprescritibilidade. Os direitos humanos são imprescritíveis, não se esgotando com o passar do tempo, podendo ser vindicados a qualquer momento, não sofrendo perda de seu exercício pelo advento da prescrição. Primazia da norma mais favorável. Em caso de CONFL e ito entre normas de direitos humanos, deve-se interpretar de forma a compatibilizar ambos os direitos, priorizando a aplicação da norma mais benéfica à pessoa humana. Na hipótese de choque entre normas internacionais e internas, prevalece sempre a mais favorável ao sujeito de direito, visando a proteção da dignidade da pessoa humana. Esses princípios refletem a evolução histórica das lutas por direitos, desde os movimentos de reivindicação de liberdades na Idade Média até as declarações fundamentais de direitos como a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, culminando na consolidação dos direitos humanos como uma conquista universal reconhecida nas declarações e tratados internacionais. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser alcançado por todos os povos e nações, visando ao respeito universal e efetivo desses direitos e liberdades. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, devendo agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na Declaração, sem distinção alguma de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Fundamento dos direitos humanos. Justnaturalismo teológico. Baseia-se em um direito pré-existente ao direito produzido pelo homem, oriundo de Deus ou da natureza inerente do ser humano, conferindo-lhe direitos que devem ser assegurados pelo Estado em virtude de sua condição humana. Justnaturalismo racionalista. Os direitos humanos são considerados históricos, surgindo em circunstâncias de lutas por novas liberdades contra velhos poderes, de modo gradual e não todos de uma vez. Juspositivismo. Os direitos humanos fundamentam-se na existência da norma positiva, cuja validade está em sua edição conforme as regras estabelecidas na Constituição, sendo reconhecidos e positivados pelo Estado. A proteção dos direitos humanos passou a ser vista como uma questão internacional, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando falhas na proteção local possibilitaram atrocidades como o nazismo, levando à reconstrução dos direitos humanos sob uma ótica da proteção universal garantida pelo direito internacional dos direitos humanos. Maswali propõe que os direitos humanos têm como fundamento intrínseco o valor atribuído a cada pessoa humana pelo simples fato de sua existência, em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Bob destaca que o problema fundamental em relação aos direitos humanos é protegê-los, sendo mais um problema político do que filosófico. Teoria geracional dos direitos humanos. Proposta por Karel Braque em 1979. Baseia-se nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, destacando a historicidade e progressividade dos direitos inerentes à dignidade humana. Primeira geração. Enfatiza a liberdade, direitos civis e políticos, direitos negativos, de resistência e o Estado liberal. Fundamenta-se no liberalismo econômico, como a obra de Adam Smith, concebendo o ser humano abstratamente, como o homem do mercado. Segunda geração. Centra-se na igualdade material, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos positivos, prestacionais e o Estado social. INFL, enseada pelo keynesianismo, considera condições objetivas, saúde, educação, moradia, etc., para a dignidade humana. Terceira geração. Introduz a fraternidade, solidariedade relacionada à globalização. Abole ritos difusos,
como direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, visando a proteção do gênero humano. Quarta geração. Surge com a globalização cidadã em contraposição à globalização neoliberal. Inclui direitos de participação democrática, pluralismo, bioética e limites à manipulação genética, todos fundados na defesa da dignidade humana. Críticas à teoria geracional. Ramos destaca que uma recepção à crítica pode induzir ao erro de considerar a substituição de uma geração por outra, quando na verdade elas interagem dinamicamente. Há o risco de atribuir antiguidade ou posteridade a certos direitos em relação a outros, o que não condiz com a realidade histórica. Existe a possibilidade de fragmentação dos direitos humanos em oposição à sua indivisibilidade. A teoria pode justificar uma diferenciação no regime de implementação de direitos, tornando alguns mais exigíveis do que outros. Compreensão dimensional dos direitos humanos. Paulo Bonavide sugere uma abordagem dimensional dos direitos humanos, destacando a interdependência entre os direitos e sua natureza histórica e inexaurível. Essa perspectiva enfatiza a utilização da expressão dimensões dos direitos humanos, em vez de gerações, superando as limitações da teoria geracional. Carlos Vaz ressalta que a teoria geracional desempenha uma função pedagógica ao tornar mais acessível a compreensão da historicidade dos direitos humanos, explicando sucintamente como surgiram em resposta às demandas histórico-políticas. Classificação dos direitos humanos segundo suas funções. Norberto Bobbio e Ramos propõem uma classificação dos direitos humanos em direitos de defesa, prerrogativas individuais para proteger posições subjetivas contra intervenções do Estado ou de particulares. Direitos à prestação, exigem ação estatal para garantir a efetivação dos direitos humanos, podendo ser de natureza material ou jurídica. Direitos a procedimentos e organizações, exigem que o Estado estruture órgãos e instituições capazes de oferecer bens ou serviços necessários à efetivação dos direitos humanos. Eficácia dos direitos humanos. Eficácia vertical, capacidade dos direitos humanos serem aplicados em relação ao Estado. Eficácia horizontal, capacidade dos direitos humanos serem aplicados em relação aos particulares em relações privadas. Eficácia diagonal, aplicação dos direitos humanos nas relações de trabalho entre empregado e empregador. Eficácia vertical com repercussão lateral, aplicação dos direitos humanos em relações privadas viabilizada por meio de decisão judicial. Eficácia horizontal dos direitos humanos na jurisprudência. Caso Lute, destacou o direito à liberdade de expressão. Caso Lebache, avaliou o CONFLito entre liberdade de imprensa e ressocialização. Jurisprudência do STF, caso da União Brasileira de Compositores, demonstrando a aplicação dos direitos fundamentais em relações privadas para proteger os indivíduos contra os poderes privados. Universalismo versus relativismo. O debate entre universalistas e relativistas culturais questiona se os direitos humanos têm um sentido universal ou são culturalmente relativos, especialmente no contexto do movimento internacional de direitos humanos. Os relativistas argumentam que os direitos humanos estão relacionados ao sistema político, econômico, cultural e moral da sociedade, refletindo suas circunstâncias específicas. Hans Kelsen destaca que a hierarquia de valores varia de acordo com as convicções individuais e os contextos culturais, resultando em respostas subjetivas e relativas. Os universalistas fundamentam os direitos humanos na dignidade humana, considerando-os intrínsecos à condição humana, sem concessões às peculiaridades culturais quando há risco de violação dos direitos fundamentais. Enquanto o relativismo prioriza o coletivismo, com a coletividade como ponto de partida, o universalismo enfatiza o individualismo, começando pelo indivíduo, sua liberdade e autonomia. O embate gira em torno da soberania estatal e da aplicação dos direitos humanos em diferentes contextos culturais. Instrumentos internacionais como a Declaração de Viena reafirmam a universalidade dos direitos humanos, considerando as particularidades culturais, mas exigindo que todos os estados promovam e protejam esses direitos. Jacques Donnelly propõe um fraco relativismo cultural, que permite variações culturais na interpretação dos direitos humanos, mas insiste na sua universalidade moral e fundamental. Joaquim Herrera Flores defende um diálogo intercultural para construir um universalismo de CONFLUência, buscando um equilíbrio entre a diversidade cultural e a universalidade dos direitos humanos. Norberto Bobbio ressalta que o problema não é filosófico, mas jurídico e político, centrando-se na garantia efetiva dos direitos humanos para evitar violações contínuas, independentemente de sua natureza ou fundamento. Sistema normativo internacional de proteção dos direitos humanos. Norberto Bobbio destaca a evolução dos direitos humanos, que surgem como direitos naturais universais, tornam-se direitos positivos particulares nas constituições nacionais e alcançam a plena realização como direitos positivos universais. O processo de universalização dos direitos humanos demanda a criação de uma sistemática internacional de monitoramento e controle conhecida como Accountability Internacional. Questões terminológicas delineiam a abrangência da proteção internacional dos direitos humanos, dividindo-se em Direito Internacional dos Direitos Humanos, DIDH, Direito Internacional Humanitário, DIH, e Direito Internacional dos Refugiados, DIR. O DIDH abrange direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, enquanto o DI foca na proteção durante CONFLitos armados e o DIR visa a proteção dos refugiados. A arquitetura jurídica internacional de proteção aos direitos humanos inclui o sistema de proteção dos direitos humanos e os sistemas regionais de proteção, como o europeu, o interamericano e o africano. No âmbito internacional, os direitos humanos não substituem o sistema nacional, mas atuam como direito subsidiário para superar omissões e deficiências, com o Estado tendo responsabilidade primária e a comunidade internacional, responsabilidade subsidiária. Precedentes históricos como o direito humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho contribuíram para a internacionalização dos direitos humanos, redefinindo a soberania estatal e o status do indivíduo no cenário internacional. O direito humanitário, componente dos direitos humanos na lei de reconduta dos Estados durante CONFLitos armados, assegurando a proteção de militares e civis. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, representam marcos históricos no processo de internacionalização dos direitos humanos, contribuindo para o desenvolvimento de normas internacionais de proteção. Contribuições para o processo de internacionalização dos direitos humanos. Institutos como o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente tiveram um papel fundamental na projeção do tema dos direitos humanos na ordem internacional. Esses institutos representaram o FIM de uma era em que o direito internacional se limitava a regular relações entre Estados, promovendo agora a implementação de obrigações internacionais que atendiam os interesses exclusivos dos Estados contratantes.
O Tribunal de Nuremberg, estabelecido para julgar líderes nazistas, consolidou a ideia da limitação da soberania nacional e reconheceu os direitos individuais protegidos pelo direito internacional. As críticas ao Tribunal de Nuremberg incluem questionamentos sobre seu caráter de tribunal de exceção, a natureza das penas aplicadas e o fato de ter julgado apenas os crimes dos perdedores da guerra. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, apesar de menos discutido, também contribuiu para a exibilização da soberania estatal em contextos de violações de direitos humanos extremas. Ambos os tribunais reforçaram a ideia de que a agressão da guerra é não apenas ilegal, mas também criminosa, e que a proibição da agressividade da guerra é uma demanda da consciência global. Esses episódios históricos evidenciam a adaptação contínua do direito de guerra às necessidades de um mundo em mudança e destacam a importância dos princípios de direito já existentes, além dos tratados específicos. Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. A Organização das Nações Unidas, ONU, estabelecida pela Carta de São Francisco em 24 de outubro de 1945, tem como um de seus propósitos fundamentais a promoção do respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. A Carta da ONU preconiza a manutenção da paz e segurança internacionais, o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, a cooperação internacional para resolver problemas de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e a harmonização da ação das nações para atingir objetivos comuns. A estrutura organizacional da ONU inclui a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela, extinto em 1997, e o Secretariado, bem como órgãos subsidiários. Apesar da centralidade dos direitos humanos na Carta da ONU, esta não define explicitamente o conteúdo desses direitos, o que gera certa ambiguidade e destaca a necessidade de um instrumento jurídico capaz de interpretar autenticamente os direitos humanos conforme os princípios da Carta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, proclamada pela Assembleia Geral da ONU, reafirma a dignidade e os direitos inalienáveis de todos os membros da família humana, estabelecendo um ideal comum a ser alcançado por todas as nações e povos, promovendo o respeito e a aplicação universais dos direitos humanos e liberdades fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi concebida no âmbito da Comissão de Direitos Humanos por uma equipe de juristas de diversos países, sendo delineada pela Carta das Nações Unidas. O objetivo primordial era a positivação internacional dos direitos mínimos dos seres humanos, em consonância com os propósitos das Nações Unidas de proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais de todos, sem distinção de sexo, raça, língua ou religião. Considerada o marco normativo fundamental do sistema protetivo das Nações Unidas, a Declaração Universal serviu de base para a multiplicação de tratados relativos a direitos humanos em escala global. Adotada e proclamada em Paris, em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução 217 da Assembleia Geral da ONU, a declaração recebeu amplo apoio, com 48 votos a favor e nenhum contra, além de 8 abstenções. Fundamentada na dignidade da pessoa humana, a Declaração Universal estabeleceu-se como um código de conduta mundial, a FR manda os direitos humanos universais e inalienáveis, exigíveis em todas as circunstâncias, bastando a condição de ser pessoa para sua invocação e proteção. Os 30 artigos da declaração cobrem uma ampla gama de direitos e liberdades fundamentais, desde o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal até o direito ao trabalho, à segurança social e à participação na vida pública. Eles proclamam a igualdade de todos perante a lei, a proibição da escravidão e da tortura, e garantem direitos como liberdade de pensamento, expressão, religião, reunião e associação. Além disso, a Declaração reconhece a importância da proteção da vida privada, da família e da propriedade. Esses princípios, consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, são essenciais para a promoção da dignidade humana, da justiça social e da paz no mundo, servindo como referência moral e jurídica para governos, organizações e indivíduos comprometidos com o respeito aos direitos humanos. 1. Contexto histórico da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. 2. Objetivo principal da Declaração: positivação internacional dos direitos mínimos dos seres humanos. 3. Importância da Declaração como marco normativo fundamental para o sistema protetivo das Nações Unidas. 4. Processo de adoção e proclamação da Declaração em 1948 pela Assembleia Geral da ONU. 5. Fundamentação da Declaração na dignidade da pessoa humana como princípio central. 6. Universalidade e inalienabilidade dos direitos humanos, independentemente de sexo, raça, língua ou religião. 7. Abrangência dos 30 artigos da Declaração, cobrindo uma ampla gama de direitos e liberdades fundamentais. 8. Garantias asseguradas pela Declaração, como o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, ao trabalho e à participação na vida pública. 9. Princípios de igualdade perante a lei, proibição da escravidão e da tortura, e garantia de liberdade de pensamento, expressão, religião, reunião e associação. 10. Reconhecimento da importância da proteção da vida privada, da família e da propriedade pela Declaração. 11. Impacto da Declaração Universal dos Direitos Humanos na promoção da dignidade humana, da justiça social e da paz no mundo. 12. Papel da Declaração como referência moral e jurídica para governos, organizações e indivíduos comprometidos com o respeito aos direitos humanos. 13. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, não possui a forma de um tratado internacional, pois não seguiu os procedimentos mais estabelecidos pela Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. 14. Embora não seja tratado, DUDH é considerada a interpretação mais autêntica da expressão direitos humanos e liberdades fundamentais, presente na Carta das Nações Unidas. 15. A Corte Internacional de Justiça equiparou a DUDH à Carta das Nações Unidas no caso do pessoal diplomático e consular do ZEU em Teherã, atribuindo-lhe igual importância. 16. A DUDH tem servido como paradigma e referencial ético para a elaboração de numerosos tratados internacionais de direitos humanos, tanto no âmbito global quanto regional. 17. A DUDH também exerce influência nos textos constitucionais dos Estados, sendo reproduzida em várias constituições nacionais. 18. A falta de força jurídica vinculante da declaração levou à discussão sobre sua juridicização por meio de tratados internacionais, processo que culminou na elaboração do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1966. 19. A DUDH, juntamente com os dois pactos de Nova York de 1966, forma a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, representando o mosaico protetivo mínimo dos direitos humanos contemporâneos em nível global.
20. O reconhecimento da interconexão entre a DODH e os dois pactos de Nova York reforça a sistematicidade da proteção dos direitos humanos internacionais, promovendo o objetivo da ONU de proteger os direitos humanos. 21. A falta de um mecanismo próprio para a aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, DODH, gerou discussões sobre a eficácia de suas normas, levando à busca por pactos e convenções internacionais para assegurar a proteção dos direitos humanos. 22. Dois importantes instrumentos surgiram nesse contexto, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados pela Assembleia Geral da ONU em 16 de dezembro de 1966. 23. Os Pactos de Nova York de 1966 visavam conferir dimensão jurídica à DODH, regulamentando os direitos civis e políticos em um pacto e os direitos econômicos, sociais e culturais em outro. 24. A elaboração de dois pactos separados foi motivada pela percepção de que os direitos civis e políticos eram auto-aplicáveis e exigiam medidas imediatas, enquanto os direitos sociais, econômicos e culturais demandavam uma realização progressiva. 25. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, PIDCP, foi adotado em 1966 e entrou em vigor em 1976, detalhando e tornando juridicamente vinculantes os direitos civis e políticos presentes na DODH. 26. O PIDCP proclama o dever dos Estados de garantir os direitos civis e políticos a todos os indivíduos sob sua jurisdição, incluindo medidas tanto de natureza negativa quanto positiva. 27. Ao contrário do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDCP apresenta auto-aplicabilidade, exigindo dos Estados partes a imediata observância e garantia dos direitos nele previstos. 28. O PIDCP abrange uma ampla gama de direitos e liberdades, incluindo o direito à vida, proibição da tortura, direito a um julgamento justo, liberdade de pensamento, consciência e religião, entre outros. 29. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelece mecanismos de implementação e monitoramento, como o Comitê de Direitos Humanos, relatórios periódicos dos Estados partes e a possibilidade de petições individuais. 30. Esses mecanismos visam garantir a observância dos direitos civis e políticos pelos Estados partes, reforçando o compromisso com a proteção dos direitos humanos em nível internacional. Questões com respostas da parcial 1. O que são direitos humanos? Qual a relação dos direitos humanos com a dignidade da pessoa humana? Os direitos humanos são essenciais para garantir uma vida baseada na liberdade, igualdade e dignidade, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana. Eles asseguram o respeito e a proteção de cada indivíduo, independentemente de características como nacionalidade, raça ou religião. A relação entre direitos humanos e dignidade humana é intrínseca, sendo os direitos humanos fundamentados na dignidade e essenciais para sua concretização. 2. Explique qual o contexto em que cada um dos seguintes termos deve ser utilizado: direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. R. Direitos do homem são direitos naturais essenciais para a proteção global do ser humano, ainda não positivados em documentos legais. Direitos fundamentais são direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, registrados em constituições contemporâneas. Direitos humanos são direitos inscritos em tratados e declarações internacionais ou derivados de costumes internacionais, transcendendo o domínio exclusivo do Estado. 3. Explique em que se diferenciam e em que se igualam direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos e os direitos fundamentais têm como objetivo comum a proteção e promoção dos direitos essenciais das pessoas, garantindo dignidade e igualdade. A diferença principal é que os direitos humanos são reconhecidos internacionalmente, enquanto os direitos fundamentais são garantidos em nível nacional. 4. A doutrina atribui algumas características aos direitos humanos. Cite e explique ao menos 5 destas características. R. Os direitos humanos possuem características essenciais, como a inerência, transnacionalidade, historicidade, proibição do retrocesso e inexauribilidade. Essas características garantem que os direitos fundamentais sejam universais, evolutivos e progressivos, protegendo a dignidade e liberdade de todos os seres humanos. 5. Explique em que consiste a teoria das gerações dos direitos humanos e indique ao menos 3 direitos atinentes à primeira, à segunda e à terceira gerações. R. A teoria das gerações dos direitos humanos divide os direitos em 3 categorias: primeira geração, direitos civis e políticos; segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais; e terceira geração, direitos difusos e coletivos. Exemplos incluem direito à vida e liberdade, primeira geração, direito ao trabalho e à saúde, segunda geração, e direito ao meio ambiente e à paz, terceira geração. Essa divisão reflete a evolução das demandas sociais e a ampliação do conceito de dignidade humana ao longo do tempo. 6. Explique por quais motivos os direitos humanos de primeira geração também são chamados de direitos de defesa ou direitos negativos. Explique, ainda, por qual razão os direitos de segunda geração são chamados de direitos positivos ou prestacionais. R. Os direitos humanos de primeira geração são chamados de direitos de defesa ou negativos por protegerem o indivíduo contra a intervenção do Estado, garantindo liberdades individuais. Já os direitos de segunda geração são chamados de direitos positivos ou prestacionais por exigirem a atuação do Estado na promoção de condições dignas de vida para os cidadãos. 7. O que é o Sistema Normativo Internacional de Proteção dos Direitos Humanos? O Sistema Normativo Internacional de Proteção dos Direitos Humanos é um conjunto de tratados, convenções e mecanismos que estabelecem normas para garantir e proteger os direitos fundamentais em nível global. Ele inclui órgãos de monitoramento e busca responsabilizar os Estados por violações dos direitos humanos, promovendo a justiça e a dignidade de todos. 8. Explique a seguinte AF e a afirmativa: os direitos humanos possuem a eficácia vertical e a eficácia horizontal. Os direitos humanos possuem a eficácia vertical e horizontal. A eficácia vertical refere-se à aplicação dos direitos em relação ao Estado, enquanto a eficácia horizontal diz respeito à sua aplicação nas relações entre particulares. Isso garante que os direitos fundamentais sejam respeitados tanto pelo Estado quanto por outros atores privados.